capítulo 6. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler aqui um pequeno texto, a partir do versículo 15, ou melhor, 14. Os irmãos acompanhem em silêncio. Mas longe de mim que esteja a gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos aproveitar, irmãos. Vamos de pé, vamos cantar, né? Eu fiquei sabendo que os irmãos gostaram aí dos corinhos, né? Então, vamos cantar. Vamos introduzir a palavra com louvor. Porque a igreja já canta bastante, mas são os departamentos. E eu percebo, até eu aqui também canto com os departamentos, porque a gente tem vontade de cantar os louvores. Né? Então, esse momento aqui é para a igreja toda adorar, né? Com os louvores. Então, eu vou tirar os louvores e os irmãos vão dando sequência aí. Cantores são vocês. Eu canto do embalo. Bem? Sou bem desafinado também. Se eu sair desafinado, vocês pegam o ritmo aí. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a minhas almas a salvar. Aleluia, 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 glória a Deus.
coração amargurado, angustiado. Esse é o dia a dia, né? Esse momento é o momento que Deus se faz presente na nossa vida. Temos lido esse texto aqui, irmãos, e eu quero que a igreja repita comigo no versículo 17, segunda parte do versículo. Diz: porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos nós repetir essa parte do versículo 17. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais alto um pouco. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Nós vamos falar nesta noite sobre o cristão com a marca de Cristo. Se você tem a marca de Cristo, você pode dar um glória. Você já é marcado, irmãos? Já? Vamos ver, né? Se já somos marcados, somos dele. Paulo, aqui, no versículo 17, o texto todo ele está aqui manifestando até um sentimento que ele estava sendo muito oprimido, inquietado, na verdade, por algumas pessoas, né? Tem gente que duvida da tua fé. Tem gente que duvida até do teu ministério. Então ela estava duvidando dele, botando em xeque. Ele aqui, como em tom de desabafo: desde agora ninguém me inquiete, porque a razão está aí. Trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O verdadeiro cristão tem as marcas do Senhor Jesus. Isso é uma coisa que se torna até obrigatória. Não há como escapar disso. O verdadeiro cristão, ele tem que demonstrar em seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Uns menos, outros mais, mas todos têm. Tem a marca. Porque primeiro Jesus dizia: o mundo é inimigo da igreja. E você foi tirado ou sacado do mundo, inserido da igreja. Evidentemente que o mundo se torna teu inimigo. E você também é inimigo de Cristo. E daí vão aparecendo as marcas, não é? Então o que é uma marca? Ele diz: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que é marca? Marca é uma cicatriz. Aliás, todos nós temos marcas no nosso corpo, né? Não tem quem não tem. A gente, quando é criança, tem marca desde criança. Criança, quanto mais levado, tem mais marca. É o corte daqui, é o corte de lá. Tem uns que estão bem no rosto, né? Mas fica a marca. Marca é um estigma. Tem pessoa que é conhecida até pela marca, não é? É isso? Tem pessoas que são conhecidas até pela cicatriz de alguma arte ou de algum problema. Que para Paulo aqui, as marcas eram as cicatrizes adquiridas pelo seu trabalho no Evangelho, seu ministério. E ele fazia questão de ostentar essas marcas. Diz: eu trago meu corpo, porque ele se entregou de alma e corpo na obra do ministério. Deus até advertiu que isso aconteceria com ele. Quando Deus mandou Ananias ir lá orar por ele, o Ananias disse: Senhor, mas nós já ouvimos tanto desse homem, ele persegue o teu povo,
ele não gosta da igreja. E Deus disse para ele: vai, porque ele será para mim um vaso escolhido. E ele verá quanto que é importante sofrer pelo meu nome. Já disse tudo. E aqui ele tinha prazer, ele não fazia isso, não declarava isso assim como que magoado, mas ele declarava até para também responder a alguns que ele não era um cristão fingido, ele não era um cristão dissimulado, porque sempre existiram esses tipos, sempre. Aqueles que na verdade ele declara aqui em outro lugar como a fé fingida. Estou no meio do povo, mas não pertenço ao povo. E até falei aqui sobre isso. Aqueles que estão plantados, mas não foram plantados por Deus. Então, eles estão dissimulados. E muita gente na igreja, até os apóstolos, pelo menos alguns, ficavam olhando Paulo desconfiados. Será que ele converteu mesmo? E isso perdurou muito tempo. Muitos anos se passaram e alguns olhavam de esguelha para Paulo, mesmo já havendo muito fruto do ministério de Paulo, muito trabalho, muito empenho, mas alguns ainda estavam desconfiados. E a vida é assim, não é, Deus? Mesmo dando fruto, às vezes alguém desconfia. Jesus, durante o seu ministério todo, tinha gente que ainda achava que ele estava enganando o povo. Quando discutiam sobre a personalidade de Jesus, alguns diziam: ele é bom, outros diziam: ele está enganando o povo. Chamavam até de charlatão. O que é um charlatão? É um enganador, é um 71, um estelionatário, que está sempre procurando auferir lucro de alguém, ludibriando a pessoa. Então, Paulo está aqui fazendo essa declaração, para essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele demonstrando o seu prazer de estar envolvido na obra de Deus e tendo essas marcas, que era o prazer dele, se dar, se gastar. Em algum lugar ele disse que ainda que este homem exterior se desgaste, se corrompa, vai se acabando pela obra, mas o interior se renova dia a dia. O crente é assim, irmão. Não tenha medo de se gastar na obra de Deus. Não tenha medo de sofrer as marcas de Cristo na sua vida. Então vamos ver aqui, irmãos. Aqui Paulo se referia aqui sobre essas marcas. O que seria para ele essas marcas? Porque a marca pode ser tanto física quanto psicológica, moral. Tudo isso são marcas. Como disse há pouco, Jesus foi classificado como enganador, como charlatão. Isso é uma marca que ofende a moral, não é isso? Então, vamos falar sobre algumas dessas marcas. Aleluia. Jesus advertiu seus discípulos sobre essas marcas. Então ele diz em Lucas 17, ou melhor, 21 e 17: de todos sereis odiados por causa do meu nome. A primeira marca que eu vou falar nesta noite é sobre o ódio. Jesus ressaltou muito a questão do ódio contra o cristão. Aliás, em algum momento ele falou do ódio que parte da sua própria família. Sereis odiados de todos.
e até da sua família, por amor ao meu nome. Quando a pessoa se torna um cristão ou uma cristã, saiba disso. Quantos irmãos, quantas irmãs que sofreram este ódio, foram até expulsos de casa por amor a Jesus, mas permaneceram firmes, dando fruto e tendo em si, ostentando essa marca também do ódio. Sereis odiados de todos. João 17,14. Dei-lhes a tua palavra. Jesus orando, a chamada oração intercessória, diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Essa relação entre cristão e o mundo, irmão, é sempre uma relação de ódio e amor. Amém? Quer dizer, você não vai odiar o mundo, mas o mundo te odeia. Jesus não odiava o mundo, mas o mundo o odiava. Mas ele amava o mundo, tanto que entregou-se a si mesmo pelo mundo, pelas pessoas que não gostavam dele, que o odiavam. Mas essa relação permanece com a igreja. Há crentes que ficam até magoados porque o seu vizinho não é crente e não gosta dele, não é? Faz até uma carinha de nojo quando o crente passa. É assim mesmo, irmão. Jesus sofreu tudo isso e alertou aqui: eles não gostam de vocês porque já não gostavam de mim. Você deve até sentir prazer de que o mundo não gosta de você, porque você tem certeza com isso que Deus gosta de você. Amém? Lucas 6,22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados quando isso acontecer a você, irmão, a você, irmão. Você pode dar uma glória a Deus bem alto, de alegria, porque o mundo está te odiando. Jesus que mandou aqui: bem-aventurados sois quando isso acontecer, por você ser um cristão bem entendido, não é? Aí o Pedro diz lá: se você sofre como malfeitor, então essa não é bem-aventurança, não. E se você está fazendo coisas atrapalhadas e o mundo começa a te odiar, e às vezes até enxovalhar o nome da igreja, olha, esse é crente lá da igreja, não é? Fulano de tal. Aí você não está sendo bem-aventurado, como Jesus afirmou aqui. Porque o crente está dando mau testemunho, e o crente sabe que ele não deve dar esse mau testemunho, e sim o bom testemunho, como deu Jesus e como deram os apóstolos, e nós também devemos dar, não é? João 15, Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Vendo essa relação permanece. Quando a pessoa é lá do mundo, ele está cheio de amizade, não é? É que amizade é aquela amizade entre aspas, não é? Todo mundo quer estar junto, vai para as bebedeiras, vai para as folias, mas quando você se torna um crente, aí já se afastam de você. Aí começa a dizer: virou crente, agora ficou tonto, né? Agora não faz mais nada. Faz sim, agora é que faz a vontade de Deus.
Lá você não fazia a vontade de Deus, lá você fazia a vontade do inimigo. Mas agora você faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa que você está fazendo aqui. Agora, adorando a Deus na beleza da sua santidade, glorificando o seu nome, e não lá, porque o mundo não é lugar para o crente. Hein? Não há como conciliar, não há como conciliar. E tem alguns crentes que ainda tentam conciliar o mundo com a vida cristã. Não tem. Para você ficar marcado, não tem. Você tem que sofrer esse ódio. E não pode odiar também. Não pode retribuir. Você tem que amar. Amém? Difícil. Aí que Jesus falou, né? Você tem que amar o seu inimigo, porque a pessoa está te odiando, não parte dela aquilo, parte de quem está nela. O inimigo da nossa salvação é que está naquela vida e que está movendo ela a te odiar. Por isso que Jesus, ele amava os seus inimigos. Só que não quer dizer que você tem que aceitar, você tem que falar a verdade. Jesus falava a verdade àquelas pessoas que eram inimigas da verdade. E ele dizia, inimigos da luz. Mas ele odiava o pecado, mas não odiava o pecador. Amém? Então, essa é a primeira marca, a marca do ódio. Tem crente que fica aborrecido, porque quando se tornou crente, um cristão, começou a frequentar a igreja, a família o abandonou, os amigos o abandonaram, é assim mesmo. Começaram a odiar você. Mas você tem o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor da igreja, porque a melhor família, a melhor amizade é a amizade do povo de Deus. É esse povo que nos ajuda nas horas difíceis, que nos ajuda a caminhar. É o povo de Deus que intercede por nós nos momentos difíceis que todos nós passamos na vida. Há uma igreja que intercede por nós e Deus escuta a oração da igreja. Deus ouve o clamor do seu povo através da oração da igreja e responde com o benefício da vitória para aquele que está em aflição. Segunda marca, a marca do desprezo. Olha aí, irmãos, Paulo passou por tudo isso, foi odiado, foi desprezado. Por isso ele dizia aqui, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele já tinha passado por ódio, pelo ódio, e muito isso. E o que é pior ainda é o ódio dos próprios irmãos, que às vezes acontece. Eu estou falando aqui mais do ódio do mundo, não é? Do ódio do mundo contra nós, mas às vezes acontece também do ódio dos próprios irmãos. Jesus foi odiado pelos próprios irmãos? Claro que foi. Pela sua própria família. Seus irmãos diziam, olha, ele está meio lelé. Até isso falaram dele. Os seus irmãos carnais. Não dá muita atenção pelo que ele fala, porque ele não está falando coisa com coisa. Eles não entendiam o chamado, o ministério de Jesus. E os próprios crentes também. Muitas vezes não entendiam. Os discípulos, os mais íntimos de Jesus. Isso não acontece também na igreja? Acontece. Muitas vezes não somos entendidos. E às vezes somos até odiados. Mas devemos suportar. Porque é uma marca que nós devemos ostentar também, irmãos. E saiba como Jesus falou, já foi lido aqui, que você é bem-aventurado. E grande será o teu galardão se você suportar com paciência, com graça, essa provação da sua vida.
e receber essa marca na sua vida. Porque você tem como ostentar diante de Deus. Olha aqui, tem uma marca. Agora, e a marca do desprezo? O desprezo é falta de apreço. Eu não vou perguntar aqui, mas acho que todo mundo já passou por algum momento de desprezo, né? Ser desprezado por alguém. É uma humilhação das piores. Pessoa te desprezar mesmo, fazer pouco caso em você, na presença, publicamente. Então, desprezar é faltar com apreço, é aquela desconsideração, é o menosprezo, ou estimar em menos. Quando o profeta Isaías, que foi o biógrafo de Jesus, que mais profetizou sobre Jesus, né? Ele falou uma palavra aqui interessante no capítulo 53, né? E diz, versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso ele estava falando profeticamente sobre Jesus, mais de 700 anos antes de Cristo nascer, profetizando a sua vida, o seu ministério, o que ele passaria por amor às nossas vidas. Ele sofreu esse desprezo na sua própria carne, no seu próprio espírito e na sua alma. Sofreu porque ele tinha que ter essas marcas também. Aliás, Jesus tem as marcas e nós temos que ter, como Paulo diz aqui, as marcas de Cristo. Em algum lugar Paulo diz que ele se alegrava em Deus por sofrer o resto das aflições de Cristo. É como se fizessem tudo com Cristo, tudo quanto é marca que ele recebeu, ainda tinha mais, mas não deu para fazer. Então Paulo veio, recebeu mais um pouco, e até hoje nós também estamos sendo marcados por conta deste privilégio, que ele diz, é um privilégio, não só ser salvo por Jesus, mas sofrer também o resto das aflições dele. Mas ninguém dá glória, né? Amém? Fala, é um privilégio sofrer, o que vai dar glória? Irmão, mas você tem motivo para dar glória. Pode dar glória, que isso aí é um privilégio mesmo. Amém? A não ser que você não queira o privilégio, aí é diferente. Então, a profecia de Isaías cumpriu-se literalmente na vida de Jesus, durante o seu ministério. E eu estou aqui lembrando do episódio de Simão, o fariseu. E quando a definição diz aqui, desprezo é menosprezar ou estimar em menos. Você já foi convidado por alguém para ir na sua casa, na casa dessa pessoa, e chegar lá sofrer humilhação? Já passou por isso? Tem gente que tem essa ousadia, não é? Jesus foi convidado aqui para um banquete, para um jantar, na casa desse Simão. Esse homem não convidou Jesus para honrar Jesus, mas ele convidou para menosprezar. Jesus sofreu terrivelmente esta marca do desprezo. Imagine, irmãos,
você ter o privilégio de convidar Jesus, o Filho de Deus, para ir na sua casa, numa refeição, e você, ao invés de honrar, desonrar o Filho de Deus, ou menosprezar, que é honrar a menos. É a pessoa que dá honra, mas ao mesmo tempo não dá. Porque quando um judeu convidava um outro judeu, especialmente uma pessoa ilustre, uma pessoa da sociedade, que Jesus era bem quisto ali na sociedade, todos queriam estar onde Jesus estava. Então era um homem do povo. Quando um judeu convidava um outro judeu, ele tinha, por questão ética, de respeito, de consideração, de preparar o mínimo de atenção e de consideração a esse convidado. Então seria uma bacia com água para lavar os pés, né, do convidado que chegava com os pés empoeirados. Aquilo era um lex, né, refrescado. Ele também dava o ósculo de saudação, que era comum entre os judeus, beijo de saudação. Ele ungia a cabeça desse visitante, do convidado, com um perfume, um unguento. Isso era coisa normais. Mas esse cidadão aqui, porque não queria honrar, mas sim menosprezar Jesus, ele recebeu Jesus, mas não fez nada disso. Mas eu fico pensando, irmãos, como Deus não ia deixar de honrar o seu filho. Ainda que os homens não dessem a devida honra, mas Deus sempre ia honrar Jesus. Por isso ele disse uma vez: este é meu filho amado. Glória a Deus. A ele. Deus estava acompanhando a trajetória do ministério de Jesus. E se os homens não lhe dessem a honra devida, Deus providenciaria para que essa honra fosse concedida ao seu filho. E o que Deus fez foi mover uma mulher que não era muito bem vista na sociedade, nem muito menos por aquele fariseu, a que ela adentrasse aquele recinto e começasse a mover o seu coração, a sua alma, o seu espírito em adoração a Jesus ali naquele momento. E como ela não tinha água para lavar os pés de Jesus, ela se debruçou nos seus pés e começou a chorar. E muitas lágrimas rolaram no seu rosto sobre os pés de Jesus e foi lavando aquela poeira que estava nos seus pés. E Jesus ficou muito calmo, muito sereno, recebendo aquela adoração, aquela oferenda, porque ele sabia muito bem que o Pai estava movendo aquela mulher a fazer isso. Jesus nunca vai ficar sem honra. E uma vez ele disse: se vocês não me honrarem, se vocês não me glorificarem, as pedras vão clamar. Quando alguém se queixava porque o povo estava fazendo muito barulho, né? Crente pentecostal faz barulho mesmo. Crente pentecostal não adora em velório, né? Até em velório, aliás, vira Pentecoste. Já havia acontecido isso? Já viu? Um culto de velório, os crentes falam língua estranha? Eu já vi. Ué. Só sendo pentecostal mesmo. E estava aquele povo bradando e glorificando a Jesus, e os fariseus ficaram incomodados com aquilo. Se manda esse povo se calar, uma barulheira dessa. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Viu? É bom que não nos calemos mesmo.
que todos os momentos que temos a oportunidade para glorificar Jesus, glorifiquemos, principalmente e especialmente no culto, que nós estamos adorando a Ele. Não viemos aqui para ver um ou outro e adorar um ou outro, nós viemos aqui para juntos adorarmos a Ele, que é para todos sempre. E Jesus estava recebendo aquela adoração satisfeito, feliz, porque, como disse, o Pai moveu aquele coração. Não importa a pessoa em si, irmãos, porque Deus não vê o exterior, Ele vê o interior, Ele vê o coração. Aquela mulher estava com o coração sincero diante de Deus. Ela tinha tido uma vida ruim, uma vida abominável, na verdade, mas naquele momento ela estava arrependida, convertida, e estava ali adorando, prestando a sua adoração verdadeira, não era hipócrita não. Enquanto que aquele homem que era um religioso, mas estava vestido de hipocrisia, ele não queria adorar, ele queria humilhar Jesus, ele queria manifestar um desprezo a Jesus. E tanto que quando ele começou a observar aquele procedimento da mulher, começou a julgar no seu coração, se ele fosse profeta, como ele disse que é, como dizem aí que ele é profeta, ele saberia, não é? Quem é essa mulher. E ele não estava percebendo que Jesus estava lendo o coração dele, lendo a sua mente. Glória a Deus, aleluia. Por isso que é bom tomar cuidado com o julgamento, né, irmãos? Enquanto estamos julgando os outros, nós estamos sendo julgados. Ele estava julgando e estava sendo julgado. E pior que ele está sendo julgado por quem é juiz mesmo. Juiz dos juízes. Aquele que pode condenar, mas pode também ter misericórdia. E naquele momento ele estava tendo misericórdia dessa mulher. E aí quando o homem começou a pensar no seu coração, na sua mente, essas coisas, Jesus colocou aquela parábola do devedor, não é? E ele ficou todo desmontado quando Jesus disse: olha, eu entrei aqui e você não me deu água para os pés, não me deu aqui o ósculo de salvação, não me ungiu a cabeça, você não me fez nada disso. E ela, desde o momento que chegou, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e de enxugar com os seus cabelos. E nem isso ela deu para ele, não deu nenhuma bolinha para ele, mas ela tinha os cabelos longos e secou os pés de Jesus com os seus cabelos e beijava ainda os pés de Jesus. E por que ela fazia isso? Ela fazia isso porque ela estava enternecida pelo amor de Deus, por Ele ter perdoado os seus pecados. Quando o crente chega à adoração, ele chega à igreja com esse sentimento, irmão, que Jesus tem te perdoado os seus pecados, você chega com o coração para adorar mesmo de verdade. Não importa o que fique pensando de você ao redor, não importa nem o que diga de você, importa é que você está ali prestando a sua adoração, derramando a sua alma diante do Senhor. E o mais importante disso é que você sabe que Jesus está recebendo a sua adoração. Não importa o que diga, não importa o que pense, importa que Jesus está recebendo. E você sente na sua alma, no seu espírito, que a sua adoração, a sua oferenda
está sendo aceita. Ela estava feliz da vida, chorando na verdade, porque aquele sentimento, a gente não se chora só de tristeza, chora de alegria também, não é? E às vezes a gente chora na presença de Deus não é porque estamos tristes, não é isso, irmãos? A gente chora porque está alegre. Ué, quando a gente está orando e começa a chorar, sente a presença de Deus, a gente chora. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, é bom que aconteça. Porque com você, diz que o choro aí lava a alma. Mas é como se saísse algo pesado da sua alma. Você chorando nos pés de Jesus. No momento da adoração, no momento que você está em oração, né? Ou adorando a Deus. Ela estava assim, chorando, mas de prazer, de alegria, porque grande era a sua dívida. Ela era muito pecadora de verdade. Aquele homem não estava inventando. Ela era uma grande pecadora. Mas para um grande pecador há um grande Salvador. Aleluia! É só se achegar a Ele, que Ele está de braços abertos para te salvar e para te perdoar, não importa o tamanho do pecado. Agora, aquele homem, como achava que não era muito pecador, ele tinha alguns pecadinhos só. Não é isso? Ele tinha só alguns pecadinhos. Eu não preciso estar me arrependendo muito. Eu tinha só uns pecadinhos pequenininhos. Jamais o fariseu, que era dizimista, né? Ofertava todos os dias, todo culto, dizimava 2 vezes na semana, jejuava, ofertava tudo, dizimava tudo que tinha na sua horta. Era um crente mesmo, entre aspas, né? Mas pecado ele não tinha. Então para que vai se arrepender? Para que vai se adorar? Adora quem precisa da misericórdia de Deus. Bem? Quem precisa da misericórdia de Deus adora. E Deus recebe a adoração, como recebeu daquela mulher, e diz para ele: olha, é porque a dívida dela era grande. E ela foi perdoada. Assim também serão todos que receberem o perdão de uma dívida grande. Vão ser eternamente gratos. Vão continuar sempre adorando a Deus nesse mesmo espírito de contrição. Meu irmão, porque nunca vai ficar exaltado. Olha, eu sou um perdoado, então eu não preciso mais estar humilhando-me diante de Deus. Não. Todas as vezes nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Então Jesus conclui a sua parábola dizendo: porque muito amou, seus pecados foram perdoados, por isso que ele amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A quem que ele estava se referindo aqui? Evidentemente é o fariseu. Você não tem uma grande dívida, você não tem um grande pecado, então você foi perdoado, mas um pecado menor. Mas ela tem razão de fazer isso. Então, como Jesus dissesse a ele: não julgue a mulher, não julgue esta mulher pelo seu comportamento, se arrependa também, porque se não houver arrependimento não há perdão. Amém? Olha, irmãos, é tanta marca que nós poderíamos falar aqui. A marca da traição. Jesus não sofreu só a marca do ódio, ele não sofreu só a marca do desprezo, ele sofreu também a marca da traição. E por quem foi traído Jesus? Por um daqueles que se assentavam com ele à mesa.
Você já sofreu alguma traição? Já passou por essa amargura? Então você já tem uma marca, não é? Principalmente se for por amor à obra de Deus, né? Tudo aqui está relacionado à obra de Deus. Se você sofrer por outra razão, já está fora. A marca da acusação. Jesus passou por tudo isso e Paulo também passou. Paulo também foi odiado, foi desprezado, foi traído. Traído. Foi acusado. Jesus foi acusado como um malfeitor. Olha aí, João 18, versículo 28 a 30 diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para que não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Eles estavam preocupados com a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Mas eles não disseram nada, não disse qual era a acusação. Se ele é malfeitor. Mas Jesus, irmão, como disseram aqueles discípulos de Emaús, ele só fez o bem. Ele só andou fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo. Que mal fez este homem para ser classificado como malfeitor? Mas ele foi acusado disso. Se você também sofrer esta marca, glorifique o nome dele, porque ele passou primeiro de você. A marca da injúria. Essa foi uma das marcas que mais doeu em Jesus. A marca da injúria. Injuriar é ultrajar a pessoa, é ofender, causando um dano moral. Quando chamaram Jesus de malfeitor, quando chamaram Jesus o Filho de Deus, como um embusteiro, a pessoa que estava sempre fazendo mal, que era, como eles classificam aqui, malfeitor, isso ofendeu a sua alma. Que não há dor maior você estar inocente e alguém te acusar, alguém taxar você como uma pessoa imoral. Isso é uma coisa que dói profundamente. Marcos capítulo 15, quando eles levaram Jesus para escarnecer de Jesus, versículo 19 e 20 diz: feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. Sabe o que é essa ofensa? Cuspir, principalmente naqueles países, naquele tempo. E ainda hoje há lugares que, se você cuspir no rosto de alguém, é a maior ofensa que uma pessoa possa sofrer contra a sua moral. Por isso aqueles homens cuspiram em Jesus. Isso é uma ofensa que vem lá da alma. E Jesus sofreu isso por amor a mim e a você. Glória a Deus. Postos de joelho adoravam, entre aspas, não estavam adorando de verdade, fingindo adoração. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora para o crucificarem. Então, Jesus foi injuriado também. Se você sofrer alguma coisa relacionada à injúria, saiba que Jesus já passou por isso também.
Paulo também passou por isso. Paulo também foi injuriado. E tantas outras marcas, a Bíblia é cheia delas. Mas tudo isso, irmãos, faz parte do reino de Deus. Amém? Tudo isso faz parte do reino de Deus, daqueles que estão incluídos no reino de Deus. Somos filhos do reino. Nós devemos ter e ostentar também na nossa vida as marcas de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a dar também esses frutos, ainda que seja um pouco doloroso, né? Mas são frutos que permanecem para a vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Bem, vamos de pé agradecer a Deus.